Queria convidar você, a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo de número 4. Hebreus capítulo 4, nós vamos ler o verso 1 e 2, e depois vamos ler a partir do verso 10 até o 16. Meu amigo Jogli está ali, que alegria. Bom tê-lo aqui, meu irmão. São as suas filhas? São? Que maravilha, muito bom. Feliz de estar aqui com vocês, obrigado pela presença. Hebreus capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Esse é inclusive o tema da mensagem de hoje, o descanso de Deus. Tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foi anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Versículo de número 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura, e não há ninguém que não seja manifesta, que não esteja exposta a essa presença gloriosa. Ao contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como sumo e grande sacerdote que adentrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Nos acheguemos a esse trono, a fim de que recebamos misericórdia e encontramos ali graça e ajuda em momento oportuno. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui diante de Ti nessa noite maravilhosa. Como podemos sentir a doce presença do Teu Espírito, Senhor? Que maravilhosa foi a forma como o Senhor nos conduziu durante os louvores. E nós pedimos ao Senhor que o nosso coração se dobre diante da Tua presença. E como uma terra fértil, receba a boa semente da Tua palavra. Que em nossos corações, a Tua palavra que é viva e eficaz, produza o fruto que Tu desejas. Que haja transformação em nossas vidas, mudança de caráter, transformação de procederes, uma metanoia em nossa mente, consolo, alegria e força, todas as múltiplas e graciosas riquezas guardadas em Cristo Jesus, que Tu possa depositar segundo as Tuas benevolências em cada coração, segundo Tu desejas, no nome de Jesus. Amém. O descanso de Deus, esse é o tema dessa palavra, irmãos. Nós temos diante de nós aqui o livro de Hebreus, um dos principais livros do Novo Testamento, sem dúvida. Fora os evangelhos, nós temos
Romanos, Efésios, Gálatas e Hebreus como as cartas mais importantes. Não em demérito às demais, mas porque de fato elas contêm um conteúdo de informação, de devoção, né? E Hebreus é de fato uma carta especial. A gente não sabe quem foi que escreveu. A maioria das autoridades acreditam que foi o apóstolo Paulo. Lá no céu a gente vai acabar descobrindo, né? O fato que o autor aos Hebreus escreve para uma igreja que estava desacreditada, uma igreja cansada, desesperançada. A igreja na qual esse autor se dirige era provavelmente um grupo de judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que, em virtude das diversas perseguições que haviam ocorrido desde o governo de Nero, depois Nerva e outros imperadores de Roma, esses irmãos estavam prontos a chutar o balde, largar a mão, voltar às suas antigas vidas. Era muito mais fácil eles continuarem sendo judeus. Afinal de contas, ser cristão naquele período significava, obviamente, né, o risco de vida que cada um deles corria. Eles eram expostos todos os dias à possibilidade de serem entregues às feras e perderem a vida, mas não só isso, as pessoas perdiam também as suas posses. Os cristãos que tinham comércio não tinham a possibilidade de fazer negócios. Se foi um profissional liberal, ele não podia mais exercer a sua profissão. E assim também o império ia cerceando e cercando os cristãos a fim de que eles desistissem, né, da fé. A questão não era quem eles eram, a questão era a fé que eles professavam. Então, os irmãos estavam desanimados, cansados, e o autor aos Hebreus escreve essa carta maravilhosa que vai ser uma das grandes defesas da pessoa de Jesus, do seu ministério, em comparação a todo aquele conhecimento que eles haviam tido a respeito do Antigo Testamento. E, em especial, aqui no capítulo 4, ele vai falar de descanso. Eu acho que a palavra era muito oportuna para aquele momento, mas ela é muito oportuna para nós hoje. Há muitos de nós cansados. Há muitos de nós flertando com o balde, né? Jogar a toalha, né? Há várias expressões. Há muitos de nós que estamos a ponto de desistir das nossas histórias, dos nossos casamentos, da nossa fé, da comunidade em que a gente congrega. A gente olha ao redor e há muita gente sem esperança. E a palavra do Senhor vem na direção de você nessa noite falando que Deus tem um descanso para os cansados. E é interessante que a palavra aqui, ela vai fazer menção, e o fundo, né, o pano de fundo, já desde o capítulo 3, era de que o povo de Deus tinha caminhado por 40 anos no deserto. E nessa caminhada que vai do Egito até a terra de Canaã, quem gosta de geografia sabe que esse trajeto em linha reta poderia ter durado 11 dias. Ok, nós estávamos com mais de 1 milhão de pessoas, então vamos que o trajeto durasse de 2 a 3 semanas. Mas ele não durou. Ele durou 40 anos. E nesses 40 anos no deserto, desde a forma maravilhosa como Deus os libertou no Egito, a forma miraculosa como Deus os fez atravessar o Mar Vermelho, e todos os sinais e maravilhas que eles puderam ver no deserto, eles viram os chinelos e as sandálias crescerem conforme os pés cresciam. Eles viram as roupas não se danificarem na passagem dos anos. Eles viram a água brotar da rocha. Eles viram o maná caindo do céu, pão do céu. Eles viram uma nuvem durante o dia e fogo durante a noite que os conduzia. Mas é interessante que por todas essas coisas que eles puderam ver, a grande maioria daquelas pessoas que foram libertas do Egito não chegaram na Terra Prometida. A grande maioria dessas pessoas caíram e capitularam no deserto. Elas cansaram e não conseguiram mais seguir adiante. E chamando a atenção dos hebreus, né, da carta aos hebreus, dos irmãos que estavam recebendo
essas palavras, o autor aos Hebreus vai dizer, olha, muitos, a grande maioria deles foi destinada à terra prometida, mas não foi esse o seu fim. E por isso que aqui no versículo 1 ele diz assim, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos o cuidado de não parecer de que algum de vocês deixou de alcançá-la. Ele estava dizendo, olha, vocês receberam o Evangelho. Vocês receberam a promessa de Deus. Sobre nós hoje aqui repousa essa mesma promessa. Mas a grande questão é como é que nós podemos receber essa promessa e não tirar nenhum proveito dela. Porque justamente é o que ele diz aqui. Porque também nos foram anunciadas as boas novas, a nós, como foi anunciada a eles. Mas as palavras que eles ouviram não lhes trouxe nenhum proveito. E por que essa palavra não trouxe nenhum proveito? Por que ela não se transformou em paz? Por que ela não se transformou em descanso? Por que o Evangelho no meu coração não se transformou em alegria? E o autor bíblico vai dizer, é porque eles não foram unidos por meio da fé com aqueles nas quais eles ouviram. De alguma maneira, a resposta do livro de Hebreus é que é sim possível a gente viver aqui na igreja, desfrutar dos cultos, andarmos juntos por vários anos, vermos os nossos filhos crescerem, vermos os jovens casarem, passarmos anos e anos com atividades e tarefas, mas ver que ao mesmo tempo muito de nós não vão colher nenhum proveito de toda essa graça que Deus derrama cotidianamente sobre nós. O coração continua duro, a alma continua seca, os braços continuam sem forças. Eu me lembro de uma ilustração, uma vez, de um pastor que perguntou na sua igreja, durante o culto de domingo, quantos eram cristãos naquela noite? E praticamente todos levantaram as mãos. E aí, quando as pessoas baixaram as mãos, ele fez uma nova pergunta e ele disse, quantos daqui nasceram de novo? Quantos daqui experimentaram a graça preciosa e a unção da presença do Espírito dentro dos seus corações? E aí, algumas pessoas somente levantaram as mãos. Essas são as pessoas que receberam o Evangelho, mas não colhem nenhum proveito dessa promessa. A gente pode andar junto aqui na história, nós moramos na mesma cidade, congregamos na mesma igreja, e por algum motivo vai ter dezenas de pessoas que vão viver exatamente como viveram aqueles que capitularam no deserto. Eles também foram batizados, irmãos. No Antigo Testamento, eles foram batizados no Mar Vermelho, como muitos de nós fomos também batizados. E eles também participaram da ceia, porque o pão celestial também caiu sobre eles. Eles também foram batizados e também tomaram a sua ceia. O Evangelho chegou até eles à sua maneira. E o Evangelho chega até nós à nossa maneira. E a pergunta é, por que nós às vezes conseguimos continuar caminhando sem experimentar, sem usufruir, sem degustar dessas coisas que nós cantamos e celebramos domingo após domingo? Amém? Por que parece que há um abismo entre o que a gente vive no coração e o que a gente professa com a boca? A nossa boca professa alegria, paz, bondade. A gente olha a igreja em festa, a gente vê as pessoas cantando em plenos pulmões, mas a gente talvez olhe para dentro de nós, e dentro de nós há uma outra verdade ecoando. E aí a palavra do Senhor diz que é possível, né, como vai dizer o último versículo, que a gente se aproxime do trono da graça e encontre Deus, em Deus descanso. O descanso, irmãos, não é o fruto de nós termos visto muitos milagres.
porque eles também o viram no Antigo Testamento. Nem de termos presenciado eventos sobrenaturais. Mas o descanso em Deus, ele brota da confiança que em nosso coração, quando aquela confiança, ela desabrocha dentro de nós e a gente passa a confessar pela fé que o Filho de Deus morreu e ressuscitou dentre os mortos a fim de regenerar a nossa existência para a vida eterna. Quando a gente começa a lançar a nossa angústia, e quando a gente começa a lançar o nosso fardo na cruz do Senhor, de alguma maneira nós começamos a dar os primeiros passos em direção a essa promessa de descanso, de paz. Uma paz que excede todo o entendimento, que não tem a ver com as circunstâncias, que não tem a ver com a destreza do plano econômico, não tem a ver com quanto você ganha, é uma paz que brota dos céus, ela é celestial. E na medida que essa paz entra dentro de você, você para de experimentar a angústia. Aquela paranoia que às vezes nós temos de ter que performar, de ter que fazer tudo certo na presença de Deus, para então darmos frutos que decorrem de Deus, ela começa a cair. Porque a gente descobre que não há nada melhor que possamos fazer e não há nada menor que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Porque Deus não ama você segundo as suas obras e Deus não aceita você segundo o teu pedigree. Não é pelo teu currículo que você é aceito no amado. Nós somos aceitos no amado porque Deus escolheu em Cristo tornar as nossas vestes brancas. As nossas vestes que são trapos de imundícia aos olhos de Deus. As nossas vestes que foram manchadas pelos nossos pecados pessoais. As nossas vestes que foram sujas pela nossa história. Deus não levou em conta a nossa história e não a leva. Mas pelo sangue do Cordeiro, quando Deus nos vê com as vestes brancas, lavadas pelo sangue do sacrifício de Jesus. E então, não importa mais aquilo que eu preciso fazer, eu não preciso construir mais um personagem para chegar diante do Senhor. Você não precisa mais ser alguém. Porque Deus vê você na nudez da sua existência. Deus, Ele envolve você de maneira que a gente passa a abandonar esse império do mérito próprio. Também a gente para e deixa daquela ideia equivocada de que a gente precisa sempre estar pintando e bordando no Photoshop da vida a nossa autoimagem, a fim de alcançarmos a salvação que decorre de Deus. Só as promessas do refúgio do Senhor podem trazer a paz que o nosso coração deseja. Amém? Só. Uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vai além, da nossa capacidade intelectual, vai além das nossas circunstâncias. É por isso, talvez, que uma família pobre ou uma senhora numa casa muito simples pode estar experimentando uma paz gloriosa e você com fartura, com uma casa enorme, está apinhado de remédios, de angústias, de pensamentos de boicote, de tristeza. Por que aquela mulher pode experimentar na singeleza da sua vida essa paz? Porque essa paz, que essa promessa que o Evangelho diz que nós podemos experimentar e que a palavra aqui chama de descanso de Deus, ela não depende da nossa exterioridade. Ela depende da posição do nosso coração em relação a quem Cristo é dentro de nós. Não tem a ver com a sua história, não tem a ver com nada de quem nós somos. A Bíblia vai dizer aqui que Jesus, tendo feito a sua obra, diz aqui a palavra, ele entrou no descanso de Deus. Exatamente como Deus havia feito em Gênesis, trabalhando por 6 dias e no 7º dia ele descansou. A palavra vai dizer que Jesus fez o mesmo, ele realizou toda a sua obra.
do nascimento, a morte e a ressurreição, ascendeu aos céus e também encontrou descanso diante de Deus. E aí Deus está dizendo nessa noite para você, agora é a sua vez. Porque realizada a obra da fé, de crer piamente e confiadamente de que aquela obra é suficiente para tornarmos o nosso coração brancos e santos diante do Altíssimo, é que nós podemos também, pela promessa, alcançar esse descanso. Existe uma canção, inclusive, que vai falar a respeito desse descanso. Eu acho que quem fez essa canção devia estar lendo Hebreus 4. Ele diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é descansar no Senhor. Nosso trabalho é descansar nessa promessa. Porque nós também precisamos descansar em Deus. É esse descanso que decorre em termos e na prática pela fé, quando a gente entrega a Deus a nossa vida e o nosso destino. O versículo 11 vai dizer, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o exemplo da desobediência. O que o autor está falando aqui? Ele está falando de todos aqueles que caíram no deserto. Ele disse, sabe por que muita gente está caindo? Está caindo porque está vivendo na força do seu braço. Sabe por que muita gente está cansado? Porque está cansado de segurar e ter que carregar o peso de sempre estar pintando a sua autoimagem, de carregar um personagem diante dos homens e diante de Deus. Ele disse, você precisa se esforçar para entrar nesse descanso. E se esforçar, irmãos, aqui no termo, ele está dizendo, você precisa correr na direção dessa graça. Você precisa abrir seu coração e dizer, Senhor, não há nada que eu possa fazer. Porque todo o trabalho o Senhor já realizou. E o que o Senhor me diz a fazer é que nessa noite a gente se esforce e se lance a confiar nesse trabalho que já foi executado. O cristianismo é a única religião do mundo em que você, em tese, não precisa fazer nada. Você precisa descansar num fato e numa realidade que já foi feita, que já existiu, que está sobre você, que é a promessa que Deus já deu a todos aqueles que o creem, a todos aqueles que receberam o meu nome, a deles foi dada a chancela, o selo de serem chamados filhos de Deus. Por isso que a gente precisa, talvez, irmãos, se desvencilhar dessa mente judaica. E o que eu quero dizer nisso? É que a mente judaica esperava que o sacerdote que estava lá fazendo sacrifícios diários no tabernáculo ou no templo, em que ele realizasse a obra de intercessão entre você e Deus. Muitos de nós viemos de tradições católicas e a gente continua, mesmo dentro da igreja protestante, tendo uma mentalidade católica. A gente chega e transforma o culto numa missa e espera que o sacerdote realize por você algo que só você pode fazer em Deus. Essa mentalidade de que alguém vai intermediar entre você e Deus, ela não existe na tradição protestante. Ao contrário, Deus está chamando você pessoalmente a essa relação. Amém? Deus está chamando você individualmente, pelo nome. Se esforce você e se achegue, a fim de que você não caia. Porque se você não se achegar, você vai cair. Você não vai suportar. A vida vai ser pesada demais. A vida cristã para você vai ser um enfado. Enquanto você mantém essa posição de se auto-justificar, de ficar lambendo as suas feridas, de produzir obras exteriores, de se adequar às conveniências, isso tudo é fardo, meus irmãos.
Isso tudo é um peso demasiadamente pesado para todos nós. É por isso que o Senhor vai dizer que o fardo dele é leve. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. E tomai sobre vocês o meu jugo. Os irmãos sabem o que significa o jugo. Quando numa junta de bois havia aquele tronco de madeira em formato de duas ondas, onde um boi era colocado debaixo e outro boi aqui debaixo também, para que os dois pudessem puxar a carroça. Todos conseguem ter essa imagem? Aquele era o jugo. E o que Jesus está dizendo é que Ele vai assentar-se junto com você no jugo da sua vida. E Ele vai puxar a carga com você. E aí Ele vai dizer, quando eu estiver ao seu lado e você estiver puxando o jugo da vida junto comigo, tendo eu ao meu lado, Jesus estava dizendo, então o fardo que está sobre você será leve. E aí a gente começa a experimentar o descanso. Porque é o Senhor que está conosco trazendo o descanso. Esse descanso que nós falamos aqui, ele gera na nossa vida estabilidade. E que descanso é esse? Esse descanso é a obra consumada de Jesus na cruz, irmãos. É que aquela obra, por mais incompreensível que seja, ela tornou você e eu justos aos olhos de Deus. Deus olhou para nós e através do sangue de Jesus Ele viu graça na nossa vida. Deus nos amou em Cristo e Deus não espera mais nada de nós a não sermos que nós deixamos de ter um coração de dura serviço, como aqueles que estiveram no deserto e caíram no deserto pela sua dura serviço. O que Deus espera de nós é que nós ouçamos a voz do Evangelho e corramos com esforço em direção à experiência maravilhosa de recebermos em nosso coração o proveito desse Evangelho, irmãos. Senão o Evangelho para você, meu irmão, é só conhecimento. Ele é uma história, uma tradição familiar sua, mas ele não é nada em seu coração. Deus está dizendo não à engrenagem da religião, não à exterioridade dos cultos, não. Eu quero um coração humilde, contrito. É isso que atrai o coração do Senhor. E quando nós nos lançamos nessa promessa, não com base em nossos méritos, mas com base na obra consumada de Cristo, é disso que nós falamos, que passamos naquele momento a usufruir dos proveitos dessa promessa. Aí uma paz graciosa brota, e aí um sorriso é devolvido ao nosso rosto. Aí a nossa casa deixa de ser uma casa de guerras e de lutas, e começa a encontrar paz. E aí começa a haver perdão entre marido e mulher. E aí as armas começam a baixar. Os nossos lares se transformam em um lugar de paz. A nossa vida que estava voltada para os nossos umbigos passam a se tornar vidas generosas. Então há um novo falar, um novo pensar, um novo proceder. E isso é o poder do Evangelho que vai como um arado transformando a terra seca do nosso coração numa terra que recebeu a boa semente e começou a frutificar as promessas que o descanso de Deus traz a todos aqueles que a recebem. O versículo 12 vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Que interessante, ele diz, a palavra de Deus é viva. Ela não depende de mim, ela não depende desse livro aqui, desse papel, ele não depende dessa igreja, ela é viva.
Deus está falando em todos os lugares com você. Ela é viva. Deus está falando através das circunstâncias da vida com você. Deus está falando através de sonhos. Deus usa pessoas. Deus usa os hinos. Deus usa as escrituras. Ela é viva. Deus está poderosamente se manifestando e tornando-se conhecido a você de diversas formas. Ela não está engessada a esse culto. Ela não está engessada nem concretizada em nada que nós possamos fazer e dizer que a palavra de Deus agora está aqui na nossa mão. Não, Deus está transcendendo. Deus usou uma jumenta certa vez para falar com alguém. Para vocês verem que Ele é bem criativo. A palavra de Deus é viva, irmãos. E ela está sendo manifesta a você todos os dias, de diversas formas e de diversas maneiras. Deus está tocando eficazmente a tua vida, ora no teu raciocínio, ora no teu coração, de repente numa circunstância, e Deus está abordando você, e Ele está perscrutando a sua vida. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Nós somos rasgados por essa palavra. Deus disseca a sua vida. Ele entra na alma e no espírito seu. A alma aqui fala de intelecto, de consciência de ser. O espírito fala de ato, de comportamento, de sentimento, de emoções. Ele fala assim, Deus começa a separar as coisas. Ele começa a entrar como uma espada e dividir você entre o seu velho eu, entre a sua velha natureza e tudo aquilo que é novo em você. Ele separa e divide os frutos dessa nova natureza para que a gente possa usufruir daquilo que nós passamos a ser em Cristo. É quando a gente descobre, irmãos, que a palavra de Deus começa a entrar dentro de nós e de repente a gente percebe sim que a gente tem um pensamento mau. A gente descobre sim que nós somos invejosos, mentirosos, que nós temos paixões carnais, mas de repente a palavra de Deus começa a separar toda essa podridão que é intrínseca à nossa natureza, há uma nova natureza que a palavra nos ensina agora a perceber. E aí a gente vê graça na santidade. A gente vê que a gente queria amar, que a gente queria ser generoso, mas no fato a gente é egoísta. Que a gente queria ser abençoador, mas no fato a gente retém. No fato, nós queríamos dizer algo de bom e nós mentimos. Nós queríamos nos alegrar com a alegria do outro, mas no final das contas nós temos inveja. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela entra dentro de você e começa a separar a velha natureza de quem você era e começa a mostrar para você a nova natureza que a própria palavra está gerando dentro de você. É por isso que ela entra lá e ela é eficaz. Às vezes você até vê assim, meu Deus, como eu sou mau. É uma consciência do ser. Meu Deus, como eu sou mau. Você passa a ver você mesmo. E quem está fazendo isso? A palavra. Ela começa a mostrar, escrutinar, como diz o texto, os teus próprios pensamentos. Você começa a dizer, que pensamento é esse? Meu Deus, sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus, eu jamais poderia estar pensando isso. Senhor, que seja anátema esse pensamento. É a palavra de Deus entrando em você e dividindo e cerceando, sabe, aquilo que é mal. Nesse sentido, a gente olha para essa palavra e a gente percebe que uma consciência da graça nos foi dada, né? Não obstante o seu corpo e mente flertem com você a pensar e sentir diferente daquilo que a palavra de Deus diz, você percebe que uma nova identidade em Deus começa a surgir quando a gente está no Senhor. E essas duas identidades, elas brigam umas contra as outras. Tem uma outra música, né, dos Arrais, chamada 17 de Janeiro, que vai dizer: eu voltaria atrás para tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. E aí há uma frase, irmãos, que tem correlação com esse versículo, que diz assim: deixa Ele te falar quem você é, que a palavra te desfaça, que ela te afogue em sua graça, porque só a cruz
esconderá quem você não é. Amém? Quem gosta dos arrais aqui? Alguns irmãos? Amém. Versículo 13 diz: e não há criatura que não esteja manifesta diante da sua presença. Ao contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Não há ninguém, irmãos, aqui que não esteja completamente nu diante de Deus. A gente pode chegar aqui cheirosinho, bonitinho, vestido de crente, falando como crente, mas Deus olha você como você é. E é isso que a palavra está dizendo aqui. Todo mundo está exposto, manifesto. Todo mundo está na vitrine de Deus e não há nada que nós possamos esconder dele. Então, irmãos, se tudo está manifesto, por que de repente, quando a palavra invade a nossa vida, por que a gente começa a confessar o que a gente nunca havia confessado? E por que a gente começa a admitir o que a gente jamais havia admitindo? Expondo aquilo que é o pior de nós. Essas coisas não nos são naturais. O confessar, o reconhecer as falhas. Elas acontecem porque foram provocadas pela palavra de Deus, que em sua eficácia traz luz a quem nós somos, segregando o pior de nós e produz a confissão salvadora, que nos leva até o descanso que a presença de Deus proporciona. É quando a palavra de Deus entra e você começa a confessar quem você é. E confessar os seus pecados é que você começa a dar os passos necessários em direção a esse descanso. Porque como diz o versículo 14, nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote. Ele adentrou nos céus. E é por isso que nós precisamos confessar a esse Cristo, porque Ele, tendo realizado a sua obra, Ele assenta nos céus e diz: eu vou para o Pai vos preparar uma morada. Aí você pode dizer: para mim, do jeito que eu sou, com tudo que eu tenho vivido, com a minha história, com o meu passado, e o Senhor diz: sim, porque já não falamos mais de quem você é, mas de quem você é no Senhor. E essa é a sua nova identidade, é quem você é no Senhor. Porque, irmãos, seria insuportável vivermos nos defrontando com o espelho daquilo que somos. Insuportável. Olhar todos os dias para a nossa própria imagem. Mas como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, nós diferentemente olhamos como por espelho para a imagem do Senhor. E somos por ela transformados todos os dias, de glória em glória, até que a gente progrida a termos a própria face do Senhor que nos transforma. Só o perdão de Deus, irmãos, te possibilita o descanso verdadeiro. Essa é a nossa identidade, de filhos remidos de Jesus. E essa é a nossa confissão, porque Cristo adentrou nos céus e nos deu a promessa de estarmos com Ele para sempre. Por fim, o versículo 15 vai nos dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as nossas tentações. Você já pensou nisso? Ele foi tentado em todas as invejas também. Ele foi tentado em todas as mentiras também. Ele foi tentado em todo o desejo de poder, fama e dinheiro também. Ele foi tentado em todas as paixões carnais também. E esse é o nosso sumo sacerdote, como diz o versículo 15. Nós não temos alguém que está intercedendo por nós nos céus, que não tenha passado por tudo que nós estamos passando. O Senhor sabe o que você está vivendo. Quando Ele olha para você, Ele diz: eu sei. Mas Senhor, eu sou esse trapo de imundícia. Ele diz: eu já passei por aí. Senhor, olha a minha vida, olha o que eu estou atravessando. O Senhor vai dizer: eu sei, eu conheço. A palavra aqui é simpatos. Eu me simpatizo, eu sinto, eu sei. Deus está intercedendo por nós, irmãos, porque Deus não nos olha do céu como um juiz,
mas nos olha como alguém que atravessou todas as dificuldades dessa vida, exatamente como nós estamos atravessando. E quando a gente chega com as nossas mazelas diante desse trono da graça, Jesus diz a você: eu sei, eu sinto o que você está sentindo, eu sei da dificuldade, eu conheço a dor, eu sei dessa angústia, eu sei dessa solidão, eu sei. Jesus não está dizendo que Ele vai resolver todas as coisas ao nosso redor. Ele está dizendo, como disse lá em Romanos, que Ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis e traduzir toda a nossa necessidade diante do trono do Pai, a fim de que toda a nossa dor e flagelo e fraqueza, todo o peso que nos dá o fardo dessa vida seja lançado fora. E Jesus carregue, sobre os seus ombros toda a nossa dor, como Ele já fez na cruz, e nos entregue santos e irrepreensíveis ao Pai nas suas orações. Não é uma posição de juiz, escrevi aqui, mas uma posição de pai e irmão. Deus lida e se compadece com a nossa condição e fraqueza. Ele não vai se escandalizar com nada que você disser para Ele. Nada. Nada que você contar para o Senhor essa noite, Ele vai dizer: eu jamais tinha pensado nisso. Ao contrário, Ele já sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas, e por isso eu concluo a palavra dessa noite com o versículo 16, que diz: portanto, por causa de tudo isso que foi dito aqui, aproximemo-nos do trono da graça. Ele não fala do trono da glória, Ele não fala do trono de poder, Ele não fala do trono dos céus, nem no trono excelso, Ele fala no trono da graça. E é isso que o Senhor está fazendo comigo e com você hoje, chamando você a se aproximar do trono da graça, naquele lugar onde Deus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e os lançou sobre a cruz. Nesse lugar em Deus, aos pés do trono da graça, nós encontramos descanso. Amém? Porque nesse lugar, diz aqui, quando a gente chega com confiança, nós vamos receber misericórdia. Não é isso que está dizendo ali no seu texto, versículo 16? Misericórdia. Sabe o que Deus tem sobre a sua vida? Misericórdia. Sabe o que Deus tem sobre a sua vida? Graça. Sabe o que Ele tem sobre a sua vida? Perdão. Sabe o que Ele tem sobre a sua vida? Descanso. Então, nessa noite, em Cristo Jesus, descansa no gozo do teu Senhor. Porque não é sobre você e nem sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre esse púlpito, nem dos palácios de Brasília e nem de Washington. É sobre o trono da graça. Quando nós nos achegamos a esse trono, nós alcançamos misericórdia. E mais, a palavra do Senhor diz que ali nós vamos encontrar a graça que vai nos ajudar nos momentos de necessidade. Está escrito aqui. Pastor, quer dizer que então tudo que Deus fez não tem a ver só sobre o que aconteceu na cruz? Não. Ele está falando que a graça nos deu a promessa dos céus e do descanso, dessa esperança. Mas ela, quando plantada, essa graça, essa fé, quando plantada no lugar em Deus, no trono da graça do sacrifício de Cristo, ela permite que você tenha as forças necessárias para enfrentar os desafios que você vai viver pela frente. Ele não só torna a sua vida mais leve agora, mas Ele capacita você, Ele fortalece a sua vida para enfrentar tudo o que vai vir ainda pela frente. A graça não só diz a respeito ao passado, irmãos. A graça diz a respeito de hoje e de amanhã também. Aproxime-se, pois, você, hoje, do trono da graça com confiança, a fim de que você receba misericórdia e encontre graça para viver tudo o que você ainda tem a viver. E nesse lugar, você desfrute do gozo e da alegria de descansar em Deus. Amém?